Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer esse top frente única. Tem forro, tem bojo, triângulo e amarra nas costas. Aqui faz um laço. E aqui amarra no pescoço. Fica assim. Materiais que são necessários para fazer esse top: malha de lycra própria para biquíni, forro de malha, elástico de 7 milímetros de poliamida, bojo triângulo. Vou fazer um top no tamanho M e esse bojo é tamanho 42, que corresponde ao M. Vou usar alfinetes para alfinetar no tecido, giz de alfaiate, tem esse giz que tem essa carretilha, tem esse giz que é parecido com sabonete. Vou usar caneta, vou usar uma tesoura própria para cortar tecido. Esse é o molde do top. Tem a frente, onde está escrito uma vez forro, uma vez tecido. Tem a parte das costas, que é o laço. Tem o laço costas, que é só no tecido. E a lateral, que é um par no tecido e um par no forro. Essa tira é a alça de 3 centímetros para fazer o galão. Para cortar no tecido, primeiro você tem que analisar o sentido do fio do tecido. Na hora que a gente puxa assim o tecido, ó, ele faz uma... dá para ver umas listrinhas. Ó, nesse sentido não tem as listrinhas, só nesse sentido. Então, o sentido dessas listrinhas é o sentido do fio. É a direção que deve ser colocado o molde para cortar. Essa aqui é a orelha do tecido e é o sentido do fio. Então, eu vou dobrar o tecido. Eu gosto de cortar pelo avesso, que é fácil de riscar e parecer o risco para cortar depois, né? Então, eu vou dobrar o tecido. Vou dobrar o tecido da largura do molde na dobra. O molde tá dobrado. Vou medir o tecido da largura do molde. Agora, eu venho e marco aqui. Já consegui a largura do molde. Agora, eu venho aqui em cima, coloco a fita e aqui deu 22,5. Eu tenho que marcar aqui na mesma direção, 22,5. Faltou um pouquinho, eu arrumo o molde. Então, deu 22,5 aqui embaixo e aqui em cima. Aí eu vou colocar o molde na dobra, encaixando bem aqui em cima para aproveitar o tecido. Depois que eu encaixei o molde no tecido, eu vou alfinetar para não sair do lugar. Agora eu vou pegar esse giz e vou riscar.
Olha, dou uma conferida se tá aparecendo o risco mesmo. Retiro o alfinete. Depois que eu retirei o alfinete, eu vou colocar novamente o alfinete para, na hora que eu estiver cortando, o tecido não se movimentar. Não pode esquecer de dar os piques de marcações. Cortei, dei o pique. Vai ficar assim. Essa parte aqui são 2 vezes para a parte das costas. Vou colocar novamente os alfinetes antes de cortar. Duas partes. Duas partes iguais. A lateral é um par forro, um par tecido lateral. Se você não tiver giz para riscar em casa, você pode riscar com a caneta. Desde que não vá manchar a peça e de que não vá aparecer essa marcação de caneta, pode riscar com a caneta, não tem problema. Tecido. Para cortar o forro é o mesmo processo. Eu vou dobrar o tecido até chegar da largura do meu molde. Depois que o tecido chegou da largura do molde, eu vou encaixar bem rente o molde. Vou ver o máximo aqui para aproveitar o tecido. Para cortar o galão, eu preciso do sentido contrário do fio. O fio do tecido é nesse sentido, o sentido da orelha, mas aqui tá o fio. Alfinetar o molde. Esse galão tem que tomar muito cuidado, porque se deixar torto, ele não passa no aparelho.
Então, tem que deixar bem retinho. Fica assim. Aqui eu estou com o tecido cortado, a malha e o forro. Aí eu vou colocar o avesso do tecido com o avesso do forro e vou unir. Então, fica direito, direito, certo? Aí, eu venho com a lateral. Aqui na lateral tem um pique e na lateral tem outro pique. Eu vou unir os dois piques para não correr o risco de eu virar o molde. Então, vou colocar junto aqui lateral do tecido, né? E a outra lateral. Agora, faz assim, ó. Vou pegar o forro, vou colocar o direito do forro junto com o direito do forro aqui na lateral. Agora eu vou alfinetar tudo junto. Então, ficou assim, ó. Quando eu for costurar, vai ficar desse jeito, ó. Direito com direito. E aqui, direito com direito também do forro. Então, vai ficar alfinetado desse jeito, ó. Agora, eu vou costurar. Primeiro, eu vou passar uma costura na reta, para ele não escapar, para o tecido não escapar daqui do lugar. Para quem já tem bastante prática, pode costurar direto no overlock. É só tirar os alfinetes, colocar embaixo do calcador e já costurar no overlock direto. Para quem não tem prática, tem que costurar na reta primeiro, tira os alfinetes, aí passa a mesma costura, em cima da costura da reta passa overlock. Costurar com meio centímetro, que é a costura que vai ser costurada a overlock. Vou costurar do outro lado, do mesmo jeito, com meio centímetro só. Agora eu vou costurar essa lateral, que eu já costurei na reta, vou costurar no overlock. Agora já tá costurado, ficou desse jeito. Aqui o top já está com bojo. Agora, eu vou ensinar como colocar o elástico, como tirar a medida do elástico. Você vai medir o elástico exatamente da medida da cava, sem puxar. Vou fazer uma marcação. Vou medir
1,5 cm. Vou tirar 1,5 cm, vai ficar menor. E na hora de costurar eu vou puxar um pouquinho. Na cava, aqui na barra, eu vou tirar a medida. Vou medir exatamente da medida que é a barra, sem puxar o elástico. Vou marcar aqui na lateral. Vou medir 2 centímetros. Vou para cada lateral. Agora eu vou costurar o elástico aqui na reta. Segurar o elástico para depois passar no overlock. Agora eu vou costurar o elástico aqui fixando na lateral. Costurei lá o início e coloquei aqui no final. Eu posso pôr um alfinete, eu posso só segurar e e puxar, distribuir o elástico. O elástico deve ser costurado assim, ó, bem na bordinha, tipo 2 ou 3 milímetros, junto com a lateral aqui, ó. Só segurar a costura lá na barra, na lateral. Vou colocar o elástico novamente aqui. Vou colocar o elástico aqui na outra lateral. Vou puxar, vou distribuir o elástico. Quem não consegue fazer assim, tem que alfinetar, distribuindo o elástico para franzir, para ficar igualmente, para não franzir num lugar só. Costura bem rente a borda do tecido aqui. Bem na pontinha do elástico, tá, pessoal? Agora eu vou costurar o elástico no overlock. Assim. Assim a costura. Olha, agora tá costurado o elástico e costurei na overlock. Costurei o overlock aqui no elástico, ó, junto com a lateral e a barra. E passei overlock aqui em cima, no decote. Tá todo costurado já o overlock. O próximo passo é virar aqui a barra
na galoneira e a cava na galoneira. Agora eu vou costurar o elástico, vou rebater na galoneira, fazer aquela costura dupla. Eu costurei na cava, aqui já foi tudo junto, ó, na outra cava. Agora eu vou costurar na parte da barra. Olha, ficou assim. Eu peguei o tecido da largura da alça, do tamanho certo já da alça, uma tira de 75 por 3 centímetros e vou fechar no overlock. Olha, fechei o roletê da alça no overlock. Esse tipo de virador, para você desvirar a alça, roletê, que ele é de ferro. Ele já tem uma ponta aqui, ó, com uma dobra. E aqui ele tem um círculo. Você encaixa na alça, encaixa aqui no roletê. Agora desvira.
A alça no aparelho de 3 centímetros, na galoneira, vai ficar desse jeito. Mas tem a opção de costurar no overlock e virar e ficar o roletê assim. Eu fiz desse jeito porque o meu aparelho não funcionou para essa malha. Então, quando a malha que você tiver não passar no aparelho, você vai ter que mandar fazer o aparelho por um aparelhista e levar a malha própria para ele testar e fazer o aparelho exato para passar aquele tecido que você tem aí. Porque não é todo o aparelho que vai passar todo tipo de malha e vai ficar bom. Vou pegar a lateral, vou colocar a costura pro lado do avesso. Vou pôr o dedo aqui nessa abertura, vou pôr isso para virando do avesso, o laço, vou encaixar a lateral aqui dentro. Depois que eu encaixei a lateral, eu vou costurar na reta. Agora eu vou passar uma costura na reta aqui. Agora eu costurei na reta, olha, a lateral do biquíni, lateral do top, eu costurei na reta. Agora eu vou só puxar, ó. Vai ficar assim. Essa abertura que ficou aqui, você pode unir, você pode fazer assim, ó. Você passa uma costurinha aqui com a máquina mesmo, ou pode fazer à mão, fazendo ponto invisível com agulha de mão. Eu vou costurar na máquina mesmo. Olha, eu costurei na reta, olha, não dá nem pra ver, ó. Passei uma costurinha na reta, fechando só a abertura que tinha ficado aqui da alça, ó. Tá vendo? Como o tecido é estampado, nem deu pra ver. Olá, tudo bem? Eu vou explicar para vocês sobre como colocar o bojo no biquíni. Ou em biquíni ou em outro tipo de blusa. É assim. Você vai pegar o manequim. Olha, você vai... Se você colocar o bojo no manequim, o lugar bom de ficar o bojo é com uma distância entre o bojo e outro de 1 centímetro. Porque se eu coloco o bojo nessa direção, ele já fica bom. Arrumando bem certinho na direção do seio, né, da manequim. Na maioria dos casos, vocês vão deixar o bojo com a distância de 1 centímetro no centro, entre um bojo e outro, ok? Nos tamanhos, isso no tamanho P, no tamanho M. No tamanho G e no GG, você pode deixar uma distância de 2 centímetros entre um bojo e outro. É isso. Não tem muita diferença disso. Aqui eu coloquei no manequim um biquíni que eu tenho, né? Um top. Parte do top do biquíni. Então, vocês podem observar que o biquíni tá pronto, né? Já tá finalizado. Mas a distância entre um bojo e outro é de 1 centímetro, 1,5 centímetro nesse modelo. Que a pessoa colocou o galão, aí costurou um espaço de 1 centímetro, encaixou o outro bojo e continuou aplicando o galão. Então, essa medida você pode usar para blusa, até para vestido de festa, quando eu vou colocar o bojo, centralizar o bojo aqui no busto do vestido, eu dou uma distância de 1 centímetro entre um e outro. Sempre nesse modelo aqui, ou naquele modelo redondo. Qualquer modelo é essa medida. Aqui eu tenho esse top frente única. Olha, eu tenho esse top frente única.
Então, na hora de aplicar o bojo, eu deixei aberto aqui para mostrar para vocês sobre o bojo. Quando tiver o forro cortado, não precisa nem estar montado aqui, ó. Pode estar só o forro da frente. Eu vou desvirar aqui para você entender. Você tem o forro da frente apenas. Olha aqui, eu virei do avesso para você entender. Olha, aqui eu tenho o forro, certo? Esse lado do forro é o avesso. Então, no avesso do forro, eu vou dobrar no meio o forro e vou fazer uma marcação bem no meio. Então, você vai dobrar o forro no meio, né? E você vai fazer uma marcação com alfinete para você saber onde é o meio exato do molde do forro, certo? Feito isso, você vai pegar o bojo e vai dar uma distância de 1 centímetro entre um bojo e outro. E aqui na parte de baixo, você vai dar uma distância de 2, porque tem que fazer a barra e ainda sobrar um tecido aqui de folga. Você vai localizar o bojo com a distância de 1 centímetro do centro, né, de um bojo para o outro, centralizando, dá a distância de 2 aqui na parte de baixo, dos dois lados, e você alfineta o bojo aqui, vai lá na máquina e costura aqui 3 centímetros no centro do bojo, só para fixar ele aqui, ó. E costurou na reta, você vem, ele vai ficar assim, ó, vai ficar só com essa costura aqui, ó. Não tem necessidade, porque ele não vai mais sair aqui desse lugar. Então, feito isso, você vai e junta os dois tecidos, o forro e a malha, e faz a barrinha normal aqui, ó. Aqui eu desmontei, eu só vou voltar a fazer aqui normal. Pronto. Antes de montar o top, você já pode aplicar o forro no bojo, o bojo no forro e continuar fazendo a peça.